Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Tudo bem? Como é que estão as coisas, né? Como é que vai a vida? Como é que está? Está pesada? Está difícil? Há um jargão, né, no meio evangélico que diz assim, para tentar, né, de uma certa forma, que as pessoas deem atenção para Jesus. O jargão imagina, se com Deus está difícil, imagina sem Ele. Mas esse jargão não condiz, porque não condiz com a realidade. Porque quem realmente está na graça de Jesus, é feliz. E por isso nós vamos desmistificar algo que também é um sofisma, que as pessoas pensam que é uma verdade, mas acabam se prendendo em um sofisma. O sofisma é um pensamento, um raciocínio que parece verdade, mas é mentira e prende muita gente nisso, porque eu já tive preso, né, nesse sofisma, a minha mente, né, e se a sua mente estiver presa, todo o seu corpo está preso, porque quem comanda o corpo é a mente, é o raciocínio. Então, eu já estive preso também com esses sofismas, com esses pensamentos, raciocínios que parecem verdade, mas não passam de mentiras, fortalezas a qual nos prende e nos escraviza. Por exemplo, esse que diz assim: se está na Bíblia, eu faço. É bíblico, eu ouço, eu faço, vou cumprir. Não, meu querido, tem muita coisa na Bíblia que já deixou, né? Que o próprio Jesus tirou, porque era tempos a quais eram necessários alguns preceitos, alguns mandamentos, algumas regras fortíssimas eram necessárias naquele tempo. Por isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio e pagou por nós toda a nossa dívida, tudo aquilo que nós devíamos para com o pecado, para com aquilo que irrita o Criador da vida. Ele levou sobre si. O Criador levou sobre si e cravou na cruz. E ficou cravado lá. Tudo aquilo que nós devíamos para o pecado, hoje não devemos mais nada, porque o sangue de Jesus nos libertou. Aquilo que era contra nós, Ele tirou. Então, está na Bíblia, então eu acredito. Opa, tem que dar uma olhada, tem que analisar. É bíblico? Se é bíblico, eu creio. Cuidado, vou te mostrar agora, por exemplo, algo que está na Bíblia, que era mandamento e que Jesus tirou. Por exemplo, no livro de João, capítulo 8, vamos ler aqui um episódio que aconteceu. João, capítulo 8, versículo 1 em diante, nos diz assim: Jesus, entretanto,
foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei, olha aí, na Bíblia, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para terem o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então, meu querido, está na Bíblia, está na lei de Moisés. Se alguém é pego, alguém, né? Geralmente era só sobrava para as mulheres, né? Se é pega em flagrante adultério, tinha que morrer apedrejada. E você vê, os escribas e fariseus eram os escritores da Bíblia, os escritores da lei de Moisés, os pregadores da época, com inveja de Jesus, porque Jesus veio nos libertar. Jesus nos libertou dos nossos pecados, está escrito, viu? Ele nos libertou. Somos pecadores? Sim. Mas quando temos fé que Jesus nos libertou dos pecados, a gente não peca, a gente não anda errando, a gente não anda fazendo aquilo que é contra o sangue de Jesus. Então as pessoas não conseguem entender exatamente, é bíblico. E eles pegaram, né? A religião pegou, é bíblico, pegou as melhores partes, os sacrifícios que deixam eles ricos, né? E fazem com que as pessoas anulem o sangue de Jesus, que nos libertou de tudo. Você não precisa de fazer nada para querer o favor, para querer a graça de Jesus, porque já foi nos dado de graça. Não adianta você fazer e acontecer, não adianta você pagar isso, pagar aquilo. É ordenança, é bíblico, mas você tem que ver o que Jesus tirou. Aliás, ele tirou tudo que era do Velho Testamento. Vamos ler? Aonde que Jesus tira, Paulo explicando para nós? Porque o Velho Testamento, quem trouxe a antiga aliança, foi Moisés. E Jesus não veio contra Moisés, não. Não pensa isso, Jesus então veio tirar a moral de Moisés. Não. Era um tempo necessário da lei, dos mandamentos, das ordenanças,
E o Criador enviou o servo dele, Moisés, trazendo as ordenanças. Depois o Criador vem como filho, vem ele mesmo tirar aquelas ordenanças que ele mesmo deu para nos livrar de toda aquela culpa e nos dar graça, para vivermos em graça. Mas muita gente não quer, porque a religião anda mentindo, anda misturando, né, o velho com o novo. Aí as pessoas ficam perdidas, ficam com a vida cansada, com medo de tudo, achando que tem que cumprir isso e aquilo, tem que cumprir voto disso, daquilo. Você não precisa cumprir nada, meu irmão. Basta você crer. Basta você crer que Jesus Cristo te salvou, te libertou, e viver de fé em fé, para a honra e glórias de Jesus. Vamos ver aonde diz que Jesus tirou o Velho Testamento? Vamos lá. Está aqui, ó, no livro de 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos ver? Vamos ler aqui, vamos ver, né? Aqui, ó. 2 Coríntios, do capítulo 3, no versículo 7 em diante, nos diz assim: e se o ministério da morte, cravado em letras, em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitório. Olha, o ministério da morte tinha glória. Então Moisés, o rosto dele brilhava, e os filhos de Israel não podiam nem ver o Moisés brilhando com essa glória do ministério do Antigo Testamento. E Moisés colocava até um véu, mas está escrito aqui, ó. Você veja a glória de uma aliança que era transitória, ou seja, que ia passar, que passou, na verdade, já passou, né? Versículo 8: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aleluias! Porque se o ministério da condenação, olha, a lei condenava, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, aquilo que ia acabar. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual, presta atenção nessa palavrinha aqui, o qual foi por Cristo abolido. Só até aqui. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Você está vendo? Tem coisas que está na Bíblia, é da Bíblia, mas Cristo aboliu, Cristo tirou com o seu sacrifício na cruz. Antigamente no Velho Testamento era, como eu disse, um tempo de sacrifício,
um tempo de fazer, né, querer agradar a Deus por obras. Agora não é mais. Agora, meu querido e minha querida, você tem que crer em Jesus, no sacrifício de Jesus, no sangue de Jesus e no nome de Jesus. É bíblico, mas não é de Cristo. Porque quando Cristo morreu, ele estava abolindo toda a lei. Quando ele ressuscita, é um novo ministério, é uma nova aliança, o ministério da graça. E quer viver em graça? Creia. Não tenta barganhar, não tenta comprar os milagres do Senhor, não tenta toma lá e dá cá com o Senhor, porque não funciona, porque Ele já pagou tudo que nós devíamos para o pecado, para a condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para quem está na graça de Jesus. Então, tem coisas, tem situações que está na Bíblia, é bíblico, mas não é de Cristo. Então você tem que entender isso, para que você não fique com seus sentidos endurecidos, porque quem está até hoje com os sentidos endurecidos não consegue ver a graça, porque estão com os sentidos endurecidos, coração fechado, não veem. E a maioria, tá? É a maioria das igrejas, eles misturam lei com graça e vira essa bagunça. Por isso, meu queridão e minha queridona, você tem que entender e buscar e saber o que é, o que passou e o que é viver na graça, para que você não seja inimigo da cruz de Cristo, para que você não anule o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, que foi perfeito para nos livrar de tudo e qualquer condenação. Viva em paz, viva feliz, você não é obrigado a nada. Com Deus é tudo por amor, por gratidão, agradecer por tudo que Ele fez por nós, se sacrificando e nos tirando das trevas para o seu maravilhoso reino de luz. Tá bom, meu amado? Tá bom, minha amada? Não se esqueça, tem coisas que é bíblico, mas não é de Cristo. Examine as Escrituras. Faça que nem Paulo falou aos Tessalonicenses, né? Paulo diz assim, ó, 1 Tessalonicenses, não é Tessalonicenses não, aos Efésios, capítulo 5, versículo 14 ali, já diz assim, em Efésios, capítulo 5, versículo 14, acorda, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Você tem que acordar, você tem que entender o que está na Bíblia, o que é bíblico e o que é de Cristo, o que é bíblico e o que não é de Cristo. Porque tem muita gente, eu creio na Bíblia. Por exemplo, nós vimos aí a mulher pega em flagrante adultério. É bíblico matar ela, mas quem é que tem coragem de matar hoje? Por que hoje a organização, né, a organização social vai fazer isso para você ver? Você vai ter que resolver com a lei dos homens aí, porque tem justiça, a justiça já foi feita. Então você tem que viver a graça, viver na graça, fazendo o que é bom, o que é reto, o que é correto, o que é agradável diante do Criador da vida, crendo mesmo, com certeza,
que a graça dele nos basta, que o sangue dele foi suficiente para tirar toda acusação que havia contra nós, contra você, contra a sua família, contra eu, contra a minha família. Estamos na graça, estamos na nova aliança, aliança de paz, aliança de alegria, aliança de felicidade. Por isso, de fé em fé, vamos para a glória, e de glória em glória chegaremos lá. Você vai chegar, meu queridão e minha queridona, para louvor e glória no nome de Jesus. Tá bom? Que Ele abençoe mais e mais e mais você, que já é abençoado. Tá bom, abençoado? Tá bom, abençoada? Fiquem na paz.